Boa tarde, pessoal. Sou Juliana Andrade Cocato, representante legal da empresa Cocato e Neumann Festas e Eventos, a Hello Rios. Trabalhamos com festas, com personagens vivos e performances teatrais em todo o Brasil, né? Estamos nesse momento, viemos eu e o Simon. Eu sou Simon Neumann Acevedo, sócio da Juliana, esposo da Juliana e também participo de tudo que é a criação dessa empresa que trabalha em toda Santa Catarina, empresa líder em personagens vivos e performances com bonecos e personagens de todo tipo para eventos adultos e para crianças. E, bom, estamos aqui hoje para agradecer principalmente à Fundação Catarinense de Cultura, ao Estado de Santa Catarina, ao Governo Nacional, que através dessa lindíssima Lei Aldir Blanc, que foi criada na pandemia, para apoiar também os atores, todo o setor de arte que precisa desses recursos para poder levar para frente, né? Essas ideias e essa parte criativa que permite impulsionar iniciativas artísticas, né, no nosso estado e em todo o Brasil. Então, principalmente a Ju e eu queremos agradecer a todos os envolvidos, principalmente a Fundação Catarinense de Cultura por essa oportunidade em apoio a tantos artistas do nosso estado, para que consigam levar para frente muitas dessas ideias que às vezes não é possível fazer financiando com nossos próprios recursos, né? Porque nem sempre a gente consegue comercializar ou levar para frente uma ideia, visto que as despesas operacionais para montar uma peça teatral, para escrever um roteiro, para desenvolver um espetáculo cênico, não, às vezes não tem o espaço como para cobrir o investimento que precisa montar uma peça de qualidade. Então aí essa importância, né, do apoio dessas leis e dessas iniciativas do governo para que nós como humanos consigamos deixar um legado, através das artes. Eu vou falar um pouquinho aqui antes de a gente entrar em detalhes sobre o projeto em si, né? Porque vou aproveitar esse espaço e falar um pouco sobre a importância das artes, né? Algumas pessoas às vezes pensam que a arte não é tão necessária, que as pessoas precisam de outro tipo de investimento em outras áreas, né? Que consideram são mais importantes, né? Infraestrutura, saúde, tudo que tem a ver com o desenvolvimento das cidades, mas a arte é aquilo que deixa um legado, permite que a gente tenha turismo, permite deixar uma lembrança para as próximas gerações e, além disso, acompanha a gente no nosso dia a dia, porque quando a gente chega em casa, a gente vai e assiste TV, isso é arte. A gente vai no carro escutando música, isso é arte. A gente chega em casa, lê um livro, isso é arte. A gente vai de férias e sentar na praia e abre abre o nosso celular e conseguir ler literatura, isso é arte. A gente, o domingo, vai para o teatro e vai com os filhos para um teatro infantil, para um teatro musical, ou para assistir uma peça de dança ou uma sinfônica, isso é arte. Então, a arte faz parte da nossa vida. Sem ela seria só trabalhar, né? O desenvolvimento e o nosso jeito da gente ter esparcimento e diversão está extremamente ligado às artes, né? Até porque se a gente vai para uma balada, é a música. A música faz parte das artes. A gente faz um passeio em arquitetura. Se a gente vai para um outro país a conhecer um monumento, isso é arte aqui, né? Tipo, vai para a França, vai ver a Torre Eiffel, vai para Londres, vai ver a Ponte de Londres, vai a música, ou vai para os museus, ou vai para o teatro, vai para o musical. Então, imaginem como seria o mundo sem as artes, não teria sentido, né? Então, tipo, às vezes eu sou um pouco mais forte nisso em explicar para as pessoas que a importância, né, dos recursos que são destinados para as artes. E como eu falei inicialmente, às vezes não é possível, né, que essas ideias saiam da cabeça, né, nem chegar no papel,
porque não necessariamente são comerciais como para preencher ou lotar um teatro, que permita, né, em uma ou duas ou três sessões, pagar, né, tudo que representa, né, o prévio, o momento e o depois, né, de uma peça teatral, qualquer que seja a representação artística, né? Então, tipo, eu estou eternamente agradecido pelo apoio que a gente está tendo como artista na região, no país, a partir da Lei Aldir Blanc, a Lei Rouanet e as outras leis que fomentam, através desses órgãos do Estado, a possibilidade de nós, como artistas, expressar nossa arte e deixar essa mensagem que impacta, que às vezes quebra paradigmas, que mostra um problema, né, de um jeito às vezes divertido, ou que às vezes educa as pessoas em áreas nas que elas não tinham acesso, ou não tinham nem pensado sobre aquele tema, né? Então, porque a arte permite isso, eu consigo expressar um problema que eu tenho, uma situação, ou eu consigo levar para frente uma ideia fantástica, uma ideia fabulosa, no sentido de levar a fomentar a imaginação das pessoas em áreas na que provavelmente eles não tinham pensado que poderia ser exploradas, né? Então isso é o importante. A arte ela permite quebrar paradigmas, ela permite deixar um legado, ela permite mostrar uma problemática, ela permite mostrar nossas dores, ela permite que a gente entenda sobre outras culturas, que a gente consiga sonhar em ficção e ao mesmo tempo viver outras vidas através das páginas de um livro e das letras de uma poesia, ou de uma música que nos inspira para acima dela criar mais ainda. Então, a princípio, agradecimento para todos os envolvidos e principalmente à Fundação Catarinense de Cultura, ao Estado de Santa Catarina e ao Governo Federal através da Lei Aldir Blanc. Agora, depois de toda essa parte que acredito que faz completa, né? A nossa história do edital, do nosso roteiro. Isso, e o motivo pelo qual a gente participou. E nós estamos muito empolgados com o resultado, né? Depois de uma investigação que a gente teve. O projeto que a gente realizou se chama Noel, uma história surpreendente. Ela é uma ideia que faz tempo que eu queria levar para frente. Eu adoro Natal, a gente trabalha muito A gente adora o Natal. Sim. Faz tempo que eu queria escrever uma história que conectasse personagens importantes nessa data, né? Entendendo o Natal como o nascimento de Jesus e também a cultura atual, né? Algumas décadas atrás, sobre o que representa o Natal atual, né? Que é o Papai Noel, né? E eu queria conectar essas ideias, porque às vezes elas ficam como separadas, né? Tipo, é o Natal, então tem o Natal Jesus, a Maria, o presépio, e tem o Papai Noel, os duendes, as renas, e isso como que aparentemente não existisse uma conexão entre elas. E eu achava que faltava isso, eu achava que a gente poderia juntar aquilo para não ter aquela... esse aqui é um Natal tradicional cristão e esse aqui é um Natal importado, sei lá, ou das ideias que vieram pela Coca-Cola e o Papai Noel, né? Então, basicamente, eu queria escrever uma história que permitisse de um jeito mais... unido, fazer uma união, uma conjunção entre esses natais. Isso. Então, isso levou a toda uma investigação importantíssima sobre, não só em como escrever esse roteiro para um audiovisual, né? Para uma curta-metragem, e sim para mostrar como através
do estudo, né, do roteiro, American Screenplay, que é uma fórmula que funciona muito bem nas telas, porque ela vai levando ao público através de uns bits ou momentos dinâmicos ao longo do roteiro, para um desenlace que normalmente deixa as audiências muito felizes. Ou seja, quando você assiste um roteiro baseado no American Screenplay, é previsível que a gente vai ter alguns momentos dentro dessa história que vão permitir uma sensação de que a gente vai sendo levado por um caminho que vai terminar feliz, né? E esse é o jeito que eu mais gosto de trabalhar, porque ele, como já foi estudado, né, ao longo do tempo, ele normalmente dá muito certo e deixa as audiências felizes. Então, baseado nisso, a gente criou esse roteiro adaptado, né, para o tempo de uma curta. E que, logicamente, teve toda uma investigação sobre a vida de Jesus, a gente estudou as origens do Natal, as histórias clássicas do Papai Noel, mas ao mesmo tempo se envolveu muito na parte da vida de Jesus, né? Porque esse nosso roteiro, ele junta as duas histórias e cria uma interligação em como é que Jesus deixa seu legado e a data do seu nascimento, passando isso para o Noel, né? E esse Noel tem uma particularidade muito interessante, porque o nosso roteiro está baseado nos anos perdidos de Jesus, né? A gente sabe pela história que Jesus, a partir de que ele faz 12 anos, né, na adolescência, ele sai de Nazaré e ele da região de Jerusalém, né, e ele parte para um destino desconhecido. E nesses anos, né, que são desde os 12 anos de Jesus até os 30 anos de Jesus, ele se transforma no homem que ele depois aparece na Bíblia, que a gente, todo mundo ou deveria conhecer, né? Tem os últimos 3 anos da sua vida até o momento da crucifixão, né? Mas esses anos entre os 12 e os 30 são um mistério para a humanidade. Tem pessoas que têm diferentes teorias do que aconteceu, se ele foi no Tibete, né? Se ele teve ensinamentos com outros mestres, se ele foi para outros planetas. Tem pessoas que também escrevem ficção sobre isso. Tem os livros de J.J. Benítez, como Cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia. E a gente fez toda essa investigação, né, para poder novelar, né, criar uma situação nesses anos em que ele viajou, né? E sobre esses anos em que Jesus está fora e em que ele viaja, né, fora, ele conhece esse personagem que posteriormente vai virar Noel. E eles se interconectam em uma relação de mestre, aluno, pai, filho, e ao mesmo tempo Deus e homem, né? Que Jesus veio para uma experiência humana, sendo filho de Deus, dentro das nossas crenças, né? Ele tem que viver essa experiência humana com humildade, com as dores, com as limitações do nosso corpo humano, sentir sede, sentir calor, se machucar, ter bolhas nas mãos, ficar, né, exposto à intempérie, frio, calor, como ser humano, porque ele veio para isso, ele veio para demonstrar, né, que mesmo ele sendo Deus, ele conseguia passar pela vida humana. Então, nesse processo de aprendizado, porque ele vem com um certo velo de esquecimento também, ele nasce como um bebê normal, tem vai se desenvolvendo na infância, e aí ele começa a descobrir que ele não é tão normal, né? Porque, querendo ou não, ele tem poderes, ele tem uma voz interna, ele começa a ter premonições, ele começa a ver seu futuro, né? Ele começa a desenvolver talentos
poderes, mas ao mesmo tempo ele não pode utilizar o poder de um Deus se ele veio ter uma experiência humana. Então esse ser, esse personagem que está no nosso roteiro, que ele encontra nessa viagem, vai mostrando que ele conhece, que é um homem de idade média, africano, que conhece ele no meio do deserto e começa a tentar mostrar para Jesus, desde a humildade, sendo que ele é um guerreiro que teve experiências no deserto e serviu outros líderes nas guerras e batalhas. Ele mostra para Jesus como ele pode controlar isso e aprender com ele a ser humano em várias áreas, né? A controlar o ego, controlar o jeito de fazer as coisas esperar, né? Porque o Jesus talvez ele quer fazer as coisas imediatamente, porque ele poderia transformar a água em vinho ou multiplicar as coisas. E ele ensina para ele, olha, a gente sabe que tu pode fazer isso, mas o jeito humano é aguardar, porque as coisas demoram, isso aqui machuca, isso aqui o sol tem que esperar que a chuva venha. Então, isso vai levando Jesus por um caminho natural, né? Como humano, que foi a experiência que ele veio até ele para mostrar para a gente que ele também estava disposto a passar pelas situações, né? Que a gente também passa na vida, né? E a gente nasce, vive e morre, né? E ele passou por esse processo e aprendeu e ensinou a esse homem também do deserto coisas que enriqueceram esse relacionamento. E como prêmio no final dessa história, então, Jesus, após a crucifixão e a ressurreição, ele tem mais um encontro com o nosso personagem. Ele se chama Akin, é um nome africano. Ele passa para ele então uma responsabilidade de continuar levando para as crianças do mundo essa mensagem de amor, de humildade, de autocontrole, de compaixão. E nessa história então que eles vão se retroalimentando com ensinanças, nasce então o que nós conhecemos como uma figura hoje atual do Papai Noel dentro dessa nossa ficção, né? E foi uma jornada muito linda, que levou muita investigação. A ideia de toda essa história já vinha há algum tempo chamando, tocando o coração, porque a gente precisa fazer isso. Eu acho que é legal, eu acho que está faltando essa interligação entre esses dois mundos, né? E eu acredito que conseguimos, né? Através de todo esse esforço de investigação de toda essa história, né? E da fábula e da fábula não, da lenda, né? De toda essa fantasia do Noel, juntar a história, uma novela com momentos bem marcantes, íntimos, emotivos, e um final feliz, um final que transmite emoção, que transmite esperança para o mundo, que deixa a audiência feliz, porque tem agora uma explicação. Agora nós, finalmente, através desse roteiro, eu acredito que conseguimos dar uma explicação para Noel, né? Mesmo que a história do Noel que a gente conhece, que já tem sido trabalhada por outros autores, ela está baseada em São Nicolau, em uma pessoa que entregava brinquedos para as crianças, que era um homem muito bom, e a partir daí ele nasce esse Papai Noel. Eu acredito que faltava um pouco mais de profundeza com Jesus, né? Não era simplesmente um homem que era bom e que ele era cristão. Eu acredito que por que o Papai Noel não poderia ter conhecido Jesus, né? Se ele também é um ser mágico, imortal no caso, né? Ele é um espírito natalino que tem mágica e tudo aquilo. Ele poderia ter muito bem ter uma origem mais antiga e ter tido contato direto com Jesus, ser conhecido, e a partir daí essa responsabilidade ter sido entregue para ele pelo próprio Jesus.
Então essa história para mim fazia um sentido muito forte, né? Eu acho que para mim ela fazia todo sentido. Nessa nossa história, o Papai Noel ele é negro. Ele é o Papai Noel negro africano. Ele é um guerreiro que ele descobre ao longo da vida que ele não quer fazer mais aquilo e ele se afasta para o deserto. E nesse deserto, vivendo sozinho, se reencontrando com ele mesmo, acha um dia o Jesus que vem caminhando pelo deserto e aí ele acolhe ele na sua tenda e começa essa relação entre os dois, de amizade, de pai e filho, de filho com pai, de mestre com aluno e de um Deus com um humano. E sobre isso é esse roteiro aqui. É sobre a relação de Jesus com Papai Noel e sobre a importância, né, da experiência humana. Eles têm também uma parte espiritual, ele tem uma parte de meditação, ele tem uma parte até de artes marciais, porque ele é um guerreiro, então ele ensina ele a se defender, né, a utilizar também o seu corpo. É um roteiro que tem essa parte também de filme de ação, né, que vai para essa parte de Karate Kid, um pouco desse mestre com o aluno, e ele não entende muito bem no início, mas ao longo do tempo dá para perceber no roteiro e através de como eu imagino que pode ser a direção que leva esse roteiro para a realidade, ou seja, para se transformar realmente em um curta ou em uma peça teatral. O Jesus vai ganhando premonição, ele vai virando um homem Deus, e ele já não precisa tanto no final do Akin, e ele começa então a ensinar o Akin o que ele depois passa para os seus discípulos, né? Ele já é o Jesus adulto. E nesse momento que ele já se sente que ele já aprendeu tudo que tinha que aprender, e eu também aqui mostrou para ele tudo que ele tinha que aprender, então ele parte para o destino que todos conhecemos, né? Que ele volta e ele se enfrenta com todas essas situações, conhece todas as pessoas, realiza todos os milagres, passa a sua palavra para os discípulos, ajuda as pessoas e também deixa, né, a mensagem que hoje em dia a gente conhece, né, como está aqui, de todas as suas parábolas e frases emblemáticas como o Filho de Deus, né? Então essa parte não é coberta no roteiro, porque o nosso roteiro chega até o momento que ele se separa daqui, né, do Noel, e só volta depois que ele morre. Aí já eles têm um reencontro e é o final da história quando ele então deixa essa missão para ele e então o Noel começa num novo caminho a criar o que nós conhecemos como a Vila do Noel, o Polo Norte, tipo, toda aquela parte mais fantástica que a gente conhece. E eu acho que é uma história interessante. Que tu acha como que tu pensa que as crianças, né, principalmente as crianças, podem enxergar essa história, no caso que ela vire um curto? Olha, eu acredito que elas vão gostar também, porque tem uma parte que é o mistério, né? Aquela parte de Jesus que ninguém sabe o que aconteceu com ele a partir dos 12 anos, o paradeiro de Jesus, qual foi a trajetória, né? Então a gente pode mostrar isso, que não é contemplado, que não é dito em lugar nenhum. A gente pode explorar esse tema com as crianças e a partir daí também como teve essa evolução do Noel, até o Noel que a gente conhece hoje, né? É porque as crianças têm essa visão do Noel fantástico, das renas, do presente, da chaminé, mas agora a gente está tentando trazer essa visão mais espiritual, né? Que a gente consegue casar o Jesus cristão com a história do Noel que conhecemos comercial. Então, explorar um pouco nas crianças também, né? Porque isso é um pouco explorado. É pouco porque é o cotidiano, tá levando muito só esse lado comercial,
Então a gente quer retomar essa parte, quer resgatar esse lado espiritual nas crianças e fazer com que eles se perguntem também, com que eles se questionem sobre como surgiu Noel. Será que é aquele que eu conheço? Ai, será que ele é africano? Será que ele é europeu? Será que é aquele bom velhinho com aquela barba maravilhosa? Como será o Noel? Como é que ele chegou aqui? Ele é mágico? Ele foi sempre assim? Né? Qual foi o papel de Jesus nessa evolução? Ele é um ser mágico desde que sempre ele se tornou mágico. Ele realmente, ele faz tudo isso que diz, mas Noel existe? Então, aí tem várias coisas que eu acredito que são importantes. Uma delas é isso, a origem do poder de Noel, né? Porque ali todo mundo sabe que ele tem poderes, ele se sumir, entrar para a chaminé, e ele tem um saco que faz com que os presentes surjam do saco. Ele premia as crianças bondosas, então tipo... Isso no nosso roteiro deixa claro que tipo, Jesus multiplicava os pães, ele multiplicava os peixes, multiplicava o que ele quiser. Ele entrega um saco mágico para nós. E nesse saco, então, ele consegue puxar os presentes e ele tem uma explicação. Era uma pergunta que eu me fazia, como é que cabem tantos presentes num saco só? A mágica do Noé, por que ele é um ser mágico e não tem outro? Tipo, de onde surgiu essa magia? Essa magia foi entregada pelo Jesus no nosso roteiro, então ela já tem uma explicação a essa enigma. Né? E outra coisa que é bem interessante, né, sobre isso, é que a gente pegou esses anos em que ninguém sabe o que aconteceu com Jesus. Então, tipo, isso pode ser controverso, isso pode ser algo que possa trazer algum tipo de polêmica, discussões, exato. Mas assim, ninguém sabe o que aconteceu realmente, porque não, tipo, pode ser que tenha uma outra história que fale sobre isso, mas o fato é que não está comprovado o que aconteceu. E como não está comprovado sobre esses anos, está aberto para a gente criar uma história fantástica, que não muda em nada o que Jesus foi. No sentido de que a gente não está difamando em nenhum momento, falando que esse encontro tenha mudado o que aconteceu depois, que a gente tem visto. A gente só está escrevendo sobre aquilo que ninguém sabe, né? Então, como eu falei, tem pessoas que falam que ele talvez teve um retiro espiritual, que ele foi no Tibete, que ele teve encontro com monges, com outros sábios, com outros mestres que também tinham algum tipo de evolução ou de poderes. Tem outras pessoas que falam que ele foi para outros planetas, que foi aduzido por uma nave. E então a gente decidiu, né, nesses anos, que fazia muito sentido criar esse encontro fantástico, que a gente logicamente tirou da imaginação, mas que ia resolver um problema, que ia dar a resposta que a gente não tinha. E eu passei de um jeito muito respeitoso, né? Tipo, a gente não está em momento nenhum modificando nenhum tipo da história que a gente tem registro. E como Noel também é um ser fantástico, né? Que tem uma origem que foi dada, né? Por diferentes autores, a gente acredita que poderia também utilizar parte dessa história e novelar esse encontro entre os dois. Eu acho que pode surgir daqui um curta, uma peça teatral. A gente poderia, né, na frente, fazer uma proposta também para levar isso à realidade, né? Claro. Através, né, do teatro ou do recurso do vídeo, né? Esse roteiro vira, então, o próximo passo, né? Que seria a peça. A peça de teatro ou o curta-metragem. Então, porque ele está feito para TV. Isso. Também isso levaria as pessoas a terem mais acesso e poderem estar participando e visualizando todo esse trabalho. Né? E respondendo algumas questões. Isso é importante, porque esse processo de investigação, né, é um processo demorado. Por isso que tipo, o edital prevê, né, que a gente passe alguns meses na parte da investigação, na parte de escrever, né, o roteiro. Pesquisa e desenvolvimento da história para que ela tenha sentido. E ao mesmo
tempo seja uma história que mantenha a audiência presa, né? Que seja escrita com qualidade e com técnica, né? Para que a mensagem chegue de um jeito muito mais poderoso, mas ao mesmo tempo que não seja tedioso, né? Porque o problema de escrever o roteiro é que ele não pode ser tedioso, ele precisa manter a atenção e as pessoas precisam se sentir conectadas com o que está acontecendo na história, né? Então, tipo, todo esse processo que começou, né, há alguns meses atrás, tem sido muito bonito. A investigação foi bem complexa, porque a gente não queria, né, de jeito nenhum, ofender ninguém, né, ou trazer diversão a parte histórica que a gente conhece, e também a gente não queria entrar em áreas que poderiam ser sensíveis, né, para algumas audiências, né, porque, claro, a gente está querendo, nós está escrevendo sobre Jesus, então, tipo, o que ele ia falar, como ele ia se comportar, o que ele iria fazer nessa nossa história poderia ser mal interpretado. Mas a gente cuidou muito isso, claro. De novo, é uma história fantástica. A gente está fazendo uma história de ficção, mas ela foi feita com muito carinho, muito respeito, muito cuidado, muito amor pelo Natal, pelo Jesus, pelo que ele trouxe para o mundo e, logicamente, para novas audiências também se interessarem, né? Tanto pela história do Jesus. Papai Noel como pela do Jesus, né? Porque a história do Papai Noel, ela mesmo que ela, tipo, é bem diferente do que aconteceu realmente, né? Jesus é uma história, o Papai Noel é uma ficção. Ele tem as audiências atuais, elas têm uma conexão direta com o Papai Noel no Natal, né? E o Papai Noel traz os presentes como uma lembrança do nascimento de Jesus, né? E quando Jesus nasceu, ele também trouxeram um presente para ele, o rei mago, ele foi presentado pelos pastores, a Maria, né, recebeu através da mensagem, né, da estrela que veio de Belém e tudo aquilo, ele foi presenteado quando nasceu. Então a gente tem essa cultura hoje também de nós entregar presentes no dia do nascimento de Jesus. Tem a tradição da árvore natalina, né, que estavam as árvores lá quando ele nasceu, o olivo, né, a tâmara, o pinheiro. Então, tipo, todas essas tradições têm uma origem e cada uma delas pode desenvolver um livro completo. E essa investigação nos levou a aprender sobre a árvore de Natal, o processo, os reis magos, a estrela, o desenvolvimento que Jesus nasce até que ele vai para essa jornada, né, que a gente está utilizando aqui como base para nossa história. Poucas pessoas falam sobre a infância de Jesus, né? Muitas pessoas falam sobre Jesus adulto, né? Ou como que ele falava nos apóstolos, ou o que aconteceu, né? Todo mundo conhece, né? Que todas as situações pelas que Jesus passou de adulto. Mas a infância de Jesus, ela tem também pouquíssimos detalhes, né? Tem, sim, a gente sabe que ele foi no mercado, porque teve aquelas impasses lá. Mas tem outros autores que têm escrito sobre a infância de Jesus, né? Um deles é Anne Rice, me parece que ela é uma autora de livros de vampiros, mas que ela depois começou a escrever livros cristãos, né? Cristãos. E ela tem um livro maravilhoso que era sobre a infância de Jesus, né? E também tem muito a ver como ele se descobrindo com os poderes, né? Então, escrever sobre esses anos dela de criança a pré-adolescência e o que a gente pegou aqui que foi a adolescência até o momento que ele já vira um homem, para mim foi muito mágico, muito, muito bonito, porque é uma etapa em que ele ainda está se descobrindo como ser humano, né? E ainda tem esses poderes, né? Que ele já descobriu que ele tem uma voz interior, ele escuta o seu pai falando, ele já começa a ver o futuro, ele já sabia, né, o que ia acontecer no final, né? Ele já sabia que ele tinha que voltar e que ia passar por tudo aquilo e que ele ia morrer.
E ali eu sabia que ia ser entregue, que ia ser vendido, que ia ser assassinado, né? Então tudo isso ele já sabia no final. Isso não está aqui no nosso roteiro, mas esse processo em que ele se está transformando em um homem e com um mestre do lado que acaba sendo seu irmão, seu pai, seu aluno, seu companheiro no deserto, eu achei que era uma oportunidade muito bonita e mágica de abraçar o conceito do Noel junto, né? Para Hello Heroes, né, que é uma empresa que trabalha com personagens, que nós trabalhamos muito no Natal, com uma produção muito cuidadosa dos duendes e do Noel. Essa chance de também trazer uma história para curta que trabalhasse com o Noel e com o Jesus, para mim foi fantástico. Assim, foi realmente algo que eu queria fazer há muito tempo. E essa oportunidade, né, da fundação de poder dar o recurso para a gente poder se sentar e utilizar tempo, né, tempo que a gente precisa dedicar para isso, com um recurso que a gente permita, né, fazer toda a investigação e se sentar e dedicar horas e horas e horas para o desenvolvimento. Para mim, realmente, eu estou eternamente agradecido por ter tido essa oportunidade. a chance de poder levar isso para frente, né? Que as pessoas consigam ler porque estava dentro da cabeça, né? Do coração também. Então agora eu gostaria também em agradecer mais uma vez, né, por ter tido essa oportunidade, né, por essa lei maravilhosa, porque além de tudo arte é sobrevivência, arte é esperança, arte é amor. Então a gente trabalhar com arte e poder passar isso é uma sensação maravilhosa. E poder que os outros, e a gente gostaria que todos pudessem ter a mesma sensação que a gente tem, trabalhando com as crianças, trabalhando com a arte, né, fomentando a cultura, né? Então essa iniciativa é muito válida, né? Eu acho que ela atinge muitas pessoas, muitos artistas, direto e indiretamente. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome da Hello Heroes, em nome de todos que puderam, que vão ser direto ou indiretamente afetados. Além disso, convidamos, né, quem quiser ler o roteiro, realmente acho que vai ser bem interessante, vai abrir um pouco essa ideia de conexão entre esses dois personagens e agregando o que tu falou sobre a oportunidade dos artistas, mas também para as audiências, né, para o público ter acesso à cultura, às comunidades, às periferias, a todas as outras os outros projetos que a lei também premia. Eles são o legado da humanidade, né? Tipo, para mim, tipo, esse esforço que faz o governo de Santa Catarina através da Fundação de Cultura e o governo federal através da lei Aldir Blanc e da lei Rouanet e da Paulo Gustavo e de todas as outras que financiam projetos que permitem, né, levar a regiões mais carentes, né, arte, expressões artísticas, exposições, música, dança, literatura, teatro e também o que tem a ver com artes cênicas e cinemas, enfim, festivais, amostras, livros e música. Para mim é uma das coisas mais importantes que hoje em dia se desenvolve nesse país. Realmente realmente importantíssimo que a gente não perca esse foco. Quem tiver chance de participar também como artista nessas editais, é o convite que participem, levem suas ideias, concorram, né, nos editais. É possível sim levar para frente ideias que a gente quer mostrar, paradigmas que a gente quer quebrar, histórias que a gente quer contar,
preencher as salas dos teatros que são tão lindos aqui na nossa região e também levar teatro itinerante para regiões onde as pessoas têm pouco acesso, né? Assim como festivais de cinema e outras apresentações artísticas. O convite também é para os artistas, né? Se sentarem para fazer o que tem que ser feito para aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas pelo Estado, pelo governo e através dessas leis e esses incentivos que permitem nosso desenvolvimento como artista. As audiências, o convite para assistir, aproveitar também quando tem essas peças teatrais, irem ao teatro, levarem seus filhos para o teatro, às vezes afastar eles das telas um pouquinho e ter essa conexão com os atores nos palcos. A leitura, obviamente, né? Às vezes a gente está com o celular lá, maravilhoso e tudo, mas a gente precisa ter contato com o livro, com a poesia, com as letras. E para isso que nós estamos aqui, né? Para os artistas temos um dever de trabalhar todo dia para ser melhores, para chegar até lugares onde a gente às vezes não consegue chegar e de novo, às vezes impactar com as nossas ideias, que elas vão permitir, através de gerações, criar ideias que se alavancam acima de outras ideias e permitem, então, que a gente consiga fazer coisas como essa, né? Que é escrever sobre algo que nunca ninguém tinha escrito, criar personagens que a gente nunca tinha pensado que poderiam existir e, às vezes, dar um sentido para personagens que já existiam, mas que estava faltando aquilo que ia fazer a conexão e que poderiam completar uma história que estava com muitas áreas cinzas, né? Agora, eu acredito que para isso que nós estamos aqui, né? Para a gente se questionar, a gente perguntar, mas por que ninguém tinha falado sobre isso antes? Por que ninguém tinha pensado que isso poderia ser assim? Ou eu estou passando por uma situação e eu quero que o resto das pessoas saibam que essa situação existe. Através da arte eu posso mostrar a minha realidade. Olha só, eu estou sentindo essa dor e provavelmente vocês nunca pensaram que essa dor existia. Agora eu posso mostrar para vocês como se sente estar dentro da minha pele, né? Quando uma pessoa quer expressar uma arte que tem algo que envolve um sentimento muito próprio, né? Às vezes tu vai ver ninguém escreveu sobre aquilo, né? Como é que eu me sinto nessa área, né? E às vezes a gente consegue mostrar para as pessoas o que está dentro da nossa cabeça, né? Nossas paixões, os nossos desejos, nossos sonhos, nossas dores, nossas lutas. E para isso que está a arte, precisamente para isso, para a gente poder impactar audiências com ideias, situações, histórias, problemas, ficção, fazer viver elas um sonho, né? E se distrair também, às vezes, da vida, né? Então, o convite é esse, é o agradecimento para todos os envolvidos e se tu quiser dar mais alguma palavra de despedida, né? Para quem quiser ler o nosso roteiro. Isso, né? Eu convido a todos a lerem o nosso roteiro, salientando novamente um agradecimento especial por essa oportunidade maravilhosa, né? Porque a arte, como eu já falei, a arte é sobrevivência, arte é esperança, arte é evolução. Então todos esses questionamentos nos permitem evoluir, né? E atingir lugares que não havíamos imaginado, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. E que venham mais, né? Certeza. Um Feliz Natal! Feliz Natal e até o próximo.